Olá amigos, esse é o Repórter Antiquado, a testemunha factual da história. O Repórter Antiquado é um serviço público oferecido pela Restauradora Antiquados ao tempo que às sextas-feiras, com exceções aos sábados, traz um tema novo relacionado à história. E o tema da semana será sobre a Casa Edson. Quer acompanhar? Após a vinheta. A Casa Edson foi a primeira gravadora do Brasil e também a primeira gravadora da América do Sul, fundada pelo imigrante tcheco Frederico Figner na cidade do Rio de Janeiro ao ano de 1900. Seu nome é uma homenagem ao inventor do fonógrafo Thomas Edison, né? E a mesma estava inicialmente localizada na Rua Uruguaiana e posteriormente passou a habitar a Rua do Ouvidor 107. Suas atividades iniciais eram a comercialização e importação dos cilindros fonográficos para os fonógrafos e discos para os gramofones. Foi através de suas mãos que os primeiros discos de música brasileira foram gravados, e ao ano de 1902 foi feita pela Casa Edson a primeira gravação de um lindu, que atendia pelo nome de Isto é Bom, do compositor Xisto Bahia, interpretado pelo cantor baiano. E em 1917 veio a gravação do primeiro samba pela Casa Edson, que o mesmo atendia pelo nome de Pelo Telefone. Era de autoria do Donga e de Mauro de Almeida, né? Também na voz do baiano. Desde seu início, a mesma foi a representante da Odeon no Brasil e também a administração dos vários selos da gravadora alemã. A partir do ano de 1912, quando foi aberta a primeira fábrica de prensagens de discos no Rio de Janeiro, né? Foi ao ano de 1926 que a Casa Edson perde a representatividade do Odeon e passaria a gravar pelo selo Parlophone, cuja Casa Edson ficaria até o ano de 1932, quando sai definitivamente do ramo fonográfico. Foi quando a mesma passou a vender produtos como máquina de escrever, mimeógrafos, geladeiras, entre outros, até a mesma encerrar sua trajetória na década de 1960. Falaremos sobre sua história. Antes de falar sobre a história da Casa Edson, devemos citar a história de seu fundador, Frederico Figner. O mesmo nasceu ao dia 2 de dezembro do ano de 1866 na antiga Tchecoslováquia. Seu primeiro contato com o fonógrafo foi ao ano de 1889, quando o mesmo no Texas, Estados Unidos, através de seu cunhado, que foram responsável por apresentar o equipamento a Figner. E Figner era naturalizado estadunidense desde o ano de 1882. O mesmo chega ao Brasil ao ano de 1891, na época um jovem de 26 anos de idade, na região de Belém do Pará, e trazia consigo os fonógrafos da Pacific Phonogram Company, né? Cilindros fonográficos, além de baterias e vidros para os diafragmas dos mesmos. Durante sua estada no Hotel Central, o mesmo fez ali as primeiras gravações de discursos públicos, operetas brasileiras, modinhas e lindus. Ou lundus, né? Através da reprodução de tais gravações, o mesmo alcançou um público em apenas um mês de aproximadamente de 4.000 pagantes, que aceitaram pagar a quantia de R$ 1.000 para ouvir a reprodução dos sons gravados. Após tal período, o mesmo percorre outras cidades brasileiras, como Salvador, João Pessoa, Manaus, Fortaleza, fazendo a divulgação dos fonógrafos que trazia consigo, apresentando os processos de gravação e reprodução dos cilindros fonográficos. Ao ano de 1892, o mesmo chega à cidade do Rio de Janeiro, então capital federal. Porém, como a cidade vivia sob o temor de um surto de febre amarela, o mesmo resolve seguir as outras regiões como São Paulo, Campinas, Ribeirão Preto, Piracicaba, além das cidades gaúchas de Porto Alegre e Pelotas, e para depois seguir para Montevidéu e Buenos Aires.
Figner, quando retorna ao Brasil, passou a divulgar as novidades tecnológicas, além dos já conhecidos fonógrafos, e passa a comercializar o kinetoscópio, que era uma espécie de um armário onde uma pessoa podia assistir cenas curtas. Posteriormente, o mesmo mescla o kinetoscópio e o fonógrafo e cria o kinetofone, uma espécie de cinema falado, e Figner, sempre de olho nas tendências e novidades tecnológicas lançadas no exterior, deu audaciosos investimentos no mercado musical da então capital federal, assim dando início ao processo de gravação e comercialização dos cilindros e discos para gramofones. Figner era um grande admirador das novidades tecnológicas produzidas nos Estados Unidos e na Europa, e tinha uma grande sensibilidade para o comércio. E observou que poderia transformar em um negócio o comércio de tais produtos, e sendo assim um negócio próspero e lucrativo. As gravações dos cilindros para comercialização para fins de exibição também já eram realizados pelo mesmo antes do surgimento da Casa Edison, mais ou menos lá pelo ano de 1897, de James Mitchell. Era um grande fornecedor de fonógrafos e gramofones para a Columbia, e tinha Figner também como um grande comprador dos cilindros fonográficos. No final do século XIX, as gravações eram feitas a partir da reutilização dos cilindros, que já eram gravados, Como mesmo era feito de cera, tinha necessidade de ser raspado e polido antes de ser gravado. Segundo palavras do próprio Frederico Figner, o mesmo afirma que às vezes ficava até tarde da noite para finalizar o preparo dos cilindros para a gravação. Os custos totais das gravações dos cilindros giravam algo em torno de R$ 2.500, divididos em R$ 1.500, que era o valor do cilindro, e mais R$ 1.000 por gravação que fosse contida no cilindro. O preço final ao consumidor ficava algo na casa de R$ 5.000, e o mesmo girava em 100% de lucro por canção gravada. Os rendimentos eram maiores caso o cilindro fosse ainda virgem. O mesmo podia sofrer com problemas nas gravações, como rachaduras ou arranhões que danificariam as gravações. Isso poderia acontecer pelo desgaste do polimento dos mesmos. Porém, isso foi consertado quando o Edison inventou o processo eletrolítico de pulverização de ouro, e com isso eliminou a necessidade de raspar e de gravação de apenas um cilindro por vez. Figner passa assim a fazer a reprodução direta para os cilindros ainda virgens por meio do método de transferência dos registros contidos de um cilindro para o outro. Usava-se assim no original uma agulha reprodutora de ponta esférica, e montada em paralelo, a mesma corria uma agulha de corte sobre o cilindro virgem, gravando assim os fonogramas contidos no cilindro original. Surge assim a Casa Edison no ano de 1900. Seu primeiro endereço situava-se na Rua Uruguaiana. Posteriormente, em 1904, a mesma se muda para a Rua do Ouvidor, no número 107. Após 2 anos de sua fundação, Figner enviou cartas à Companhia de Gramofones de Londres, pedindo que a mesma enviasse técnicos ao Brasil para a gravação de discos de música brasileira. Foi quando a companhia enviou o técnico alemão ao Brasil, o técnico Hagen, E Figner instala-se em uma casa adjunta à Casa Edison, na Rua do Ouvidor, número 105, uma pequena sala de gravação, e os primeiros discos de música brasileira passam a ser gravados ali e depois enviados à Europa para serem prensados. Tal feito foi retratado nas páginas do jornal Correio da Manhã, em sua edição do dia 5 de agosto de 1902, quando mesmo em suas páginas registra: a maior novidade da época chegou para a Casa Edison, Rua do Ouvidor 107, as chapas para gramofones e zonofones com modinhas nacionais, cantadas pelo popularíssimo baiano e o apreciado cadete, com acompanhamento de violão, e as melhores polcas, escotes e machiches executados pela banda do Corpo de Bombeiros do Rio, sob a regência do maestro Anacleto de Medeiros. Foi no período de 1902 a 1927, período que corresponde à chamada fase mecânica de gravação, que foram lançados no Brasil cerca de 7.000 discos, dos quais mais da metade das gravações nacionais tinham sido feitas pela Casa Edison, que até o ano de 1903, a Casa Edison tinha produzido cerca de 3.000 gravações, colocando assim o Brasil no terceiro lugar
no ranking mundial de mercado fonográfico, ficando à frente de países como Estados Unidos e Alemanha, que eram grandes mercados para sua época, né? Figner, como próximo passo, montou a primeira loja de varejo do Brasil, com um sistema de distribuição em todo o território nacional e com diversas filiais. Vendedores pracistas, né? A produção de anúncios e catálogos, dos quais vamos citar mais tarde. Em 1912, a Odeon Talking Machine, né, instala uma fábrica de prensagem de discos na Avenida 28 de Setembro, Vila Isabel, no Rio de Janeiro, e Figner passa a ser um vendedor exclusivo do selo alemão. E fica a cargo de fornecer o terreno para a construção da fábrica, que viria a ser a primeira fábrica de discos da América Latina. A fábrica da Odeon passa a produzir a todo vapor, podendo produzir cerca de 1,5 milhão de discos anuais, tornando o Brasil no quarto maior mercado de discos. Você vê, né? Porém, Figner não era o único que realizava gravações de cilindros no Rio de Janeiro. Existia também a Casa Albogari, né, que pertencia ao português Arthur Augusto Vilar Martins, e os mesmos eram representantes da Companhia de Gramofones de Londres, responsáveis pela comercialização dos discos de Berliner, que os mesmos eram discos de 7 polegadas gravados na Europa. Os donos por trás da Albogari utilizavam vários artifícios publicitários, assim como a Casa Edison, como anúncios na mídia impressa da época. E um anúncio em particular, né, sobre a Casa Albogari, diz que a mesma é a única fábrica na América do Sul para a fabricação dos cilindros fonográficos e impressão nítida dos mesmos. Isso foi anunciado no Jornal do Brasil em 1902. E a mesma, como concorrente direta da Casa Edison, anunciava também seu vasto repertório de cancionetas, lundus e modinhas de Eduardo das Neves, que era um palhaço que se apresentava nos picadeiros acompanhado de seu violão. Porém, o mesmo, né, que anteriormente tivera suas composições apresentadas nas primeiras gravações da Casa Edison. Desculpem. Porém, Figner era um atento observador das novidades no exterior e das estratégias utilizadas por seus concorrentes. E com isso, ele mesmo saiu atrás de novas mercadorias que pudessem incrementar o portfólio da Casa Edison por meio de acordos firmado com os irmãos Ullmann, proprietários da fábrica Frines. E o acordo firmado entre as companhias possibilitou que as músicas gravadas pela Casa Edison pudessem ser encontradas nos cilindros da Frines e nos sonofones, né, e posteriormente nos discos da Odeon oferecidos no catálogo da Casa Edison. Isso ocorre a partir do ano de 1902, e com isso Figner se torna representante exclusivo no Brasil dos cilindros fonográficos da Frines. Outro acordo firmado pelo mesmo possibilitou a Casa Edison de importar os cilindros fonográficos virgens da National Phonographic Company através de um acordo firmado com a firma Davison Pullen e companhia. A mesma que tinha sede na Rua da Quitanda, no número 119, no Rio de Janeiro, e através do intermédio dos acordos firmados com essas companhias estrangeiras, faziam que Figner pudesse ampliar e diversificar os negócios no mercado fonográfico do Rio de Janeiro e também se expandir para outros estados do Brasil. A presença de outras casas gravadoras dispostas a fazer acordos com companhias estrangeiras para distribuição exclusiva, isso é uma coisa que salienta o fato do mercado na então capital federal Rio de Janeiro estar muito aquecido. Citando os catálogos da Casa Edison e sua relação com o mercado fonográfico nacional, temos que citar que o período de atuação da Casa Edison foi os primórdios do conceito de fonografia e do cantor ser reconhecido como artista em relação ao mercado e às gravadoras. A diversidade musical presente nos catálogos da Casa Edison mostra que os investimentos feitos por Figner se justificavam pela existência de um público consumidor destas canções, e com isso crescia a demanda do mercado fonográfico brasileiro. O mercado fonográfico da época era bem marcado pela tentativa de ampliar e criar uma rede de comércio de bens de cultura, por meio da contratação de cantores e músicos, como alguns artistas que fizeram parte do catálogo da Casa Edison, que foram Xisto Bahia, o baiano, que era o Manuel Pedro dos Santos,
Cadete, que era o Manuel Evêncio da Costa Moreira, Senhorita Odete, Senhorita Consuelo, Senhorita Diva, ator Lino Campos Braga, Pepa Delgado, Alfredo Silva, Maldiva Pereira, entre diversos nomes que compunham o catálogo da mesma. Os impactos provocados pela chegada do gramofone e fonógrafos no Brasil marcaram o início das gravações mecânicas e tentativa de estabelecer uma rede de comércio que fosse capaz de cobrir toda a extensão do território nacional. E com isso começam a surgir os acordos com grandes companhias fonográficas estrangeiras. E isso marcou de forma profunda a criação do mercado fonográfico nacional. Por meio das ações individuais de Figner e de outros empresários da época, foram importantes para a divulgação das máquinas falantes e do surgimento dos primeiros acordos com as gravadoras estrangeiras. E com isso, aos poucos, transformou o hábito do público consumidor, que passou a consumir música gravada. E com isso surge o Clube dos Gramofonos. O mesmo era uma espécie de consórcio com o objetivo de conquistar novos sócios e divulgação de novidades técnicas, e comercializar e oferecer a possibilidade de quem não detinha poder aquisitivo para comprar um gramofone. E Figner ficou responsável pela divulgação do mesmo e pela parte técnica, devido à sua intimidade com o equipamento, e Bernard Shaw ficou a cargo de conquistar novos sócios. O clube sorteava apenas os gramofones da Columbia, os mesmos que estampavam o catálogo da Casa Edison de 1900. Cada clube era formado por 100 sócios que pagavam uma quantia de R$5.000 semanais. Quem não era um feliz sorteado, né, pagava as cotas até o final das 50 semanas para a retirada de seu gramofone. Quando fora formado o quarto grupo de sócios, Bernard Shaw se retira da sociedade e recebe 50% dos lucros da mesma. Porém, Figner continua com os negócios e chegou a formar um total de 27 grupos. E os mesmos rendiam algo em torno de 50 contos de réis mensais, que era dinheiro pra caramba. Isso sem contar com o dinheiro que o mesmo conquistava vendendo os aparelhos a sócios antes mesmo que o mesmo terminasse o pagamento das cotas. O Clube dos Gramofones foi algo muito importante para o mercado fonográfico nacional, pois a criação de uma rede de contatos e de consumidores das mercadorias oferecidas para estruturar de forma mais sólida os empreendimentos iniciais para divulgações de artistas e canções estrangeiras e brasileiras. Porém, depois que a empresa holandesa Transoceanic é encampada pela Columbia Gramophone Company of London, isso acontece ao ano de 1925. A mesma é responsável pela gravação de elétrica, né, desenvolvida pela Western Electric. No ano seguinte, a Transoceanic Odeon afasta Figner, passando a dominar a distribuição de discos no Brasil, e em 1927 o mesmo entrega o selo Odeon e passa a gravar pelo selo Parlophone. Porém, ao ano de 1932, a Transoceanic afasta de vez Figner do mercado fonográfico. Foi a partir desse ano que a Casa Edison restringe a sua linha de mercadorias a máquinas de escrever, geladeiras, mimeógrafos e outros produtos. E em 1960, a mesma encerra de fato suas atividades como uma oficina de máquina de escrever e máquinas de calcular. De fato, um triste fim para a importante Casa Edison, afinal, sem ela o mercado fonográfico nacional poderia não ter sido o mesmo. Pode-se conhecer bem mais sobre a história da Casa Edison através do livro A Casa Edison e Seu Tempo, livro do pesquisador Humberto Franceschi, 1930-2014. A publicação é da editora Sarapuí, né, em parceria com o selo Biscoito Fino. Lançado em 2002, conta a trajetória daquela que foi a pioneira no mercado de discos brasileiros, que esteve em atividade entre o período de 1902 a 1932. A obra inclui, na verdade, 5 CDs com imagens e documentos do acervo da Casa Edison e 4 CDs com gravações originais de músicas da época. A antiga residência de Frederico Figner, né, localizada no bairro do Flamengo, abriga atualmente o Centro Cultura Arte Sesc e o restaurante Bistrô do Senac. Sua residência também foi utilizada como hospital em 1918 durante a pandemia de gripe espanhola.
Figner se tornou amigo de muitos músicos e cantores de sucesso. Como naquela época não havia previdência social, vários artistas tinham dificuldades financeiras ao chegar à velhice. E o mesmo decidiu doar um terreno de sua propriedade em Jacarepaguá para a construção e constituição da instituição Retiro dos Artistas, a mesma que está em atividade até os dias atuais. E é isso, amigos. Esse roteiro foi algo que eu achei importante trazer para o canal, né? Pois já falamos de tantas gravadoras importantes para o mercado fonográfico brasileiro. E eu pensei, né, por que não ir atrás e desbravar a história da pioneira? E com isso eu ofereço esse breve resumo sobre a história da Casa Edison. Gostou do conteúdo que acabou de assistir? Quer ajudar o canal a crescer? Inscreva-se em nosso canal, ative as notificações, marquem todos, assim você pega nossos vídeos quentinhos quando os mesmos saem do forno e nos ajuda a levar conteúdos como esse à plataforma. É de graça, você não paga nada e nos ajuda um bocado. Gostou do conteúdo que acabou de assistir? Acha que somos merecedores de seu like? Deixe seu like é importante para o engajamento do canal e distribuição de nosso conteúdo pela plataforma. E assim como a inscrição é de graça, você não paga nada e nos ajuda um bocado. Não gostou do conteúdo apresentado? Acha que nós não merecemos seu like? O YouTube não detém mais a função dislike, mas é só clicar em não gostei ou simplesmente não clicar em nada. E é isso, meus amigos, muito obrigado por assistirem mais a essa transmissão do canal Antiquados ao Tempo. Eu sou Elton Rodrigues, o seu repórter antiquado. Até a próxima transmissão e tchau!